E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Esse é meu primeiro vídeo, então não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas o vídeo que eu resolvi fazer é sobre como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, que muita gente me pergunta muita coisa, e eu vou tentar contar mais ou menos como eu vim parar aqui, o que eu faço hoje em dia, com que eu trabalho, o tipo de visto que eu tenho, tentar dar uma resumida na história e explicar mais ou menos pra vocês que tem muita gente que tem muita curiosidade como que eu vim pra cá, qual visto que eu tenho, no que eu trabalho, etc, etc. Então vamos começar com como eu vim para os Estados Unidos. Então, resumidamente, eu estava morando em Goiânia, fazendo gastronomia, e eu recebi uma ligação do meu pai, perguntando se eu queria vir morar com ele, que ele mora aqui já faz um tempo, e ele tem cidadania, e etc, etc. E eu resolvi vir. Então, na primeira tentativa, a gente tentou tirar o meu visto de imigrante, pra eu vir conhecer e ver se eu ia me adaptar. E acabou que meu visto foi negado na primeira vez, porque eles acharam que eu ia ficar ilegal, porque eu tinha família aqui nos Estados Unidos, e não deu certo. Na segunda tentativa, a gente resolveu tirar o visto de imigrante. Meu pai deu a entrada no visto aqui nos Estados Unidos, começou o processo, me mandou a aplicação e tudo que eu precisava saber, a gente tirou meu passaporte. E aí a gente teve que marcar a entrevista. A entrevista foi no Rio de Janeiro, eu tive que ir pra lá. E antes de fazer a entrevista, eu tive que fazer alguns exames médicos, tomar umas injeções e passar por uma bateria de exames para poder ver se eu não tinha algumas doenças. Depois disso, eu fui de volta para minha cidade, fiquei esperando mais ou menos uns 5 meses até receber o meu visto. O meu passaporte com visto, na verdade, eles ficam com o seu passaporte e aí eles mandam para você o passaporte já com visto que você vai ter de estudante, imigrante, trabalho, o que seja, você recebe o passaporte com visto, com a data de validade bonitinho, blá 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 blá. Depois que eu recebi o passaporte, que meu visto foi aprovado, a gente foi atrás de passagem, etc. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu passei pela embaixada primeiro. Eles me deram um envelope lacrado que eu não podia abrir até eu chegar aqui nos Estados Unidos. E eu tinha que entregar isso na embaixada. Eu entreguei o envelope, eles abriram, tiraram tudo, pegaram todos os documentos lá, analisaram tudo que tinha que analisar, certo? E aí me deram o meu passaporte de volta, com o visto que ia expirar em 1 ano, só que eu ia receber o meu green card, porque eu vim como imigrante. O meu green card chegou no meu endereço, na casa do meu pai, depois de alguns meses, junto com a minha aplicação para alistamento militar. Esqueci a palavra. E aí você escolhe lá se você quer servir, se você quer ser dispensado, normal, igual no Brasil. Depois disso, veio a fase de aprender inglês, porque quando eu vim para os Estados Unidos eu não sabia nada de inglês. Eu sabia o básico do básico do básico do básico. Hi, how are you? What's your name? I'm from Brazil. Essas eram as únicas coisas que eu sabia falar. E aí meu pai me inscreveu numa faculdade aqui da cidade onde eu moro, que eu moro em Newark, Delaware. A faculdade daqui é UD, University of Delaware. Ele me inscreveu num programa chamado ELI, que é um programa só para estudantes, só para imigrantes. Ou seja, as pessoas que vêm de fora dos Estados Unidos, que não sabem falar inglês, se inscrevem para esse programa para aprender inglês e para poder entrar na universidade. Ou seja, você passa por um processo de aprender inglês desde o início até você chegar num nível que eles consideram ideal para você entrar na faculdade. Então tem muita gente eu conheci gente da Alemanha, Japão, China, Coreia, Porto Rico, várias pessoas. E tem a parte também para as pessoas que já são mais velhas, que não querem entrar na faculdade, mas que precisam aprender inglês, eles também têm um programa noturno para essas pessoas. Eu fiz inglês nesse programa por 4 meses, um intensivo de 8 horas por dia. Eu chegava lá às 7 da manhã e saía 4 horas da tarde. Tinha um tempo lá de break, que eles chamam, né? Um intervalo. Era na hora do almoço, eu voltava e fazia
as aulas de ouvir e pronunciar e as aulas de conversação. E aí o meu inglês foi melhorando, o resultado é impressionante, literalmente, é incrível, porque você tá tão imerso na língua, você tá tão submerso em escutando inglês e tendo que se virar em inglês o tempo todo. As únicas pessoas que eu falava português eram meu pai, basicamente, porque a minha irmãzinha não fala português, ela entende, mas ela não fala. Então eu fiquei treinando e fiquei submerso na língua e coisa de 3 meses o meu inglês já estava muito melhor do que se eu estivesse aprendendo no Brasil, por exemplo. E aí depois disso, 4 ou 5 meses mais ou menos, eu resolvi tentar achar um emprego. Eu falei, meu inglês é o suficiente, eu consigo manter uma conversa, né, com as pessoas, e aí daí em diante é só treinar. No começo foi muito difícil, porque é difícil de você entender o americano nativo, né? Porque ele não vai falar devagar e tem muita gíria, muitas coisas que eles não falam do jeito que seria correto, entre aspas. Então no começo foi um pouco difícil, mas eu fui forçando a aprender e entender, e eu vou dizer assim, um papo de 8 meses eu já estava consideravelmente fluente. Eu já entendia bem, já conseguia assistir filme, já conseguia entender o contexto das coisas, já conseguia responder, já conseguia formar frases melhor na minha cabeça e pensar em inglês. Porque essa que é a questão, quando você fica muito submerso numa língua, você começa a pensar naquela língua e você só muda. Quando eu tô falando português, eu tô pensando só em português, mas quando eu tô conversando em inglês, eu tô pensando só em inglês. Eu não tô formando uma frase em português e traduzindo na minha mente, eu tô literalmente já pensando na língua. Isso demorou cerca de um ano e meio mais ou menos, pra isso ficar bem definitivo na minha mente. E o que eu fazia pra treinar? Eu tentava descrever as coisas que estavam em volta de mim em inglês. Olhava essa bandeira, por exemplo, essa bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branca. Tem umas letras escritas, blá, 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 sabe? Ficava tentando pensar em inglês e isso me ajudou muito. Eu tive até uns sonhos em inglês muito engraçado, que você começa a ficar tão bitolado naquilo quando você tá focado em uma coisa que você começa até a ter sonho. E foi assim que eu aprendi inglês. Entrei numa churrascaria brasileira pra ser churrasqueiro. Comecei a trabalhar lá. E foi aí que o meu inglês começou a ficar melhor, porque eu comecei a trabalhar com muito americano, eu ficava conversando o tempo todo, tinha que me virar, tinha que comunicar. E aí se virando você vai, certo? E aí acabou que eu fiquei lá um ano, eu fui promovido pra head chef, fiquei mais um tempo, não tava dando certo pra mim, queria achar alguma coisa nova, já tava de saco cheio de trabalhar no mesmo lugar, não tinha oportunidade de evoluir, de crescer, de ter uma oportunidade melhor, então resolvi ir para outro restaurante. Aí eu fiquei trabalhando num restaurante italiano chamado Taverna. Uma coisa boa de citar. Para você trabalhar aqui nos Estados Unidos, você precisa de Social Security, é como se fosse o CPF no Brasil. Se você é imigrante e tem o Green Card, você vai ter o seu Social Security normal, como um cidadão americano. Se você veio para trabalho, também, se você veio para estudo, você vai ter um Social Security, mas você não pode trabalhar. Você pode usar, quer dizer, poder não pode, mas tem gente que trabalha, né? E se você veio ilegal, é muito difícil de conseguir, tá? Alguns estados é proibido eles te pedirem alguns certos tipos de documentação. Tipo, você provar que você é legal no país é meio que ilegal, mas isso depende muito do estado que você tá, e conseguir seu Social Security é um pouco complicado se você tá aqui ilegal, mas dá pra conseguir. Tem alguns estados que são mais amigáveis com o imigrante que você consegue, certo? É com isso que você paga suas taxas, imposto, etc. E tudo aquilo que você tem que fazer num país. Principalmente aqui, esse negócio de taxa e imposto é uma parada que você tem que declarar todo ano. Senão você tem um problemão. Aí eu fui pra esse restaurante italiano chamado Taverna, fiquei trabalhando lá como pizzaiolo por um tempo e ajudando em outras estações, pantry e na área de pasta, de fazer macarrão e etc. Fiquei trabalhando lá e num lugar chamado Claymont Steak Shop como delivery driver, fazendo entrega, basicamente. Ganhava cash, dinheiro vivo, era muito bom, mas trabalhava pra caralho. Saía de casa 10 da manhã e voltava pra casa 11 horas da noite todo dia. Segunda a quinta, não, eu trabalhava de segunda a domingo, eu tinha uma folga
na quinta de tarde e na sexta de manhã. Era isso. Trabalhava de segunda a domingo. Fiquei fazendo isso até eu cansar. Depois veio o Coronga e eu tive que sair dos 2 empregos. E eu dei a sorte de achar uma amiga minha brasileira que mora aqui. Me indicou para um trabalho de IT Service Desk. TI. Simples assim. O que eu faço? Eu dou assistência técnica para empresas. A empresa que eu trabalho oferece assistência técnica para outras empresas. Ou seja, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a empresa que eu trabalho dá assistência técnica para o Bradesco. Tudo que acontece com os computadores do Bradesco, com as pessoas que trabalham para o Bradesco, eles vão ligar para a gente para resolver. Acesso, senha, que tem que trocar senha, o programa não está funcionando, o computador não está ligando. Todo esse tipo de coisa que é relacionada a computador e sistema, a gente que resolve. Certo? Tô aí nessa empresa até agora, faço minhas lives, tô tentando viver, meu sonho seria viver de live, mas por enquanto eu tô aí fazendo porque eu gosto de jogar videogame, gosto de conversar com as pessoas, conhecer gente nova. Esses são os meus trabalhos. Como a minha vida aqui nos Estados Unidos? Tranquila. A cidade que eu moro não é uma cidade grande, é uma cidade de estudante. Ou seja, tem muita gente da minha idade, entre 19 e 25 anos. As pessoas são muito amigáveis. Por ser uma cidade de estudante, tem muita gente de vários lugares, de vários países. Então, assim, as pessoas são bem tranquilas. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito, assim, muito escrachado. Teve alguns comentários, algumas coisas assim, mas, tipo, nada demais. Nunca senti que eu rejeitado de alguma forma. Ou até discriminado, de certa forma. Muito pelo contrário. Fiz vários amigos aqui nos Estados Unidos, tenho muitos amigos americanos. Muita gente boa, me ajudaram muito no começo para aprender inglês, muito paciente. Sempre que eu perguntava alguma coisa, eles tentavam me explicar da melhor forma. Tentavam me ajudar, como fazer isso, como fazer aquilo, como que eu resolvo isso no banco, blá 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 blá. Sempre tinha alguém que eu podia contar e perguntar. Eles estavam sempre dispostos a me ajudar e tentar me sentir acolhido o máximo possível. Eu moro num apartamento. Posso fazer um vídeo mostrando meu apartamento. Moro num apartamento. Saí da casa do meu pai depois de alguns anos. Fiquei lá acho que 1 ano e meio, 2 anos. Saí da casa do meu pai. E hoje em dia eu moro sozinho num apartamento. Tenho condições de bancar o meu carro, apartamento, comida, sair, viagem. Qualidade de vida muito boa comparada com o Brasil. Lógico que as pessoas acham que você vem para os Estados Unidos e você começa a ganhar rios de dinheiro, você tá rico. Não é assim que funciona. A diferença é que o poder de compra aqui nos Estados Unidos é muito maior, então as pessoas têm a oportunidade de terem as coisas que elas querem. Se elas trabalham para isso, elas vão ter um pouquinho de regalia, vamos dizer assim, né? O brasileiro, ele trabalha e não consegue comprar nada no final do mês. Aqui nos Estados Unidos não, se você trabalha, chega no final do mês, você tem um dinheirinho para comprar um celular, para comprar um computador, para sair, para fazer isso, fazer aquilo. O poder de compra é melhor. Tô aí, mas basicamente foi assim que eu vim para os Estados Unidos. Hoje em dia eu me viro sozinho, moro sozinho praticamente. E é isso. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal, me ajuda aí a fazer isso acontecer. Se tiverem algumas perguntas, algum tópico, alguma coisa que vocês querem saber, algo mais específico, deixa um comentário e eu faço um vídeo pra vocês. Já é? Valeu, até a próxima.